Em 1995, em Santo André, São Paulo, 2 tiros encerraram 2 vidas. E começaram uma das histórias mais perturbadoras da história do crime brasileiro. Uma história que levaria 18 anos para chegar ao fim. Gil Rugai tinha 17 anos quando os investigadores chegaram à casa da família. O pai, Luiz Rugai, e a madrasta, Alessandra de Fátima Troitino. Mortos no quarto do casal. A cena, à primeira vista, era de latrocínio. Roubo seguido de morte. A janela arrombada. Alguns pertences sumidos. Nenhum suspeito imediato. Por 7 anos, esse foi o caso. Esta é a história de como um homem pode tirar a vida de 2 pessoas, viver por quase uma década como se nada tivesse acontecido, e como um único erro, confiar no amigo errado, desfez tudo. Capítulo 1 – A família e a casa de Santo André. Luiz Rugai era dentista. Dono de uma clínica odontológica bem estabelecida em Santo André, interior de São Paulo, havia construído ao longo dos anos uma vida confortável, o tipo de estabilidade que vem do trabalho constante e de boas escolhas profissionais. Tinha uma casa boa, um carro, um nome respeitado na cidade. Mas como toda família que parece estável por fora, havia tensões por dentro. Luiz havia se separado anos antes. A mãe de Gil saiu de cena. E então Alessandra entrou. Mais jovem que Luiz, ela se tornaria madrasta de Gil numa fase da vida em que as relações familiares raramente são simples, a adolescência. Gil tinha entre 14 e 15 anos quando Alessandra passou a fazer parte do cotidiano da casa. Não gostava dela. Isso não era segredo para quem convivia com a família. Desentendimentos entre filhos e madrastas existem em milhares de famílias. A maioria segue seu curso normal, conflitos, afastamentos, às vezes reconciliações, às vezes apenas uma distância gerenciada. O que tornaria o caso Rugai diferente seria a escala do que estava por baixo. No dia 5 de março de 1995, os corpos foram encontrados. 2 tiros. Luiz e Alessandra estavam no quarto. A janela mostrava sinais de arrombamento. Dinheiro e alguns objetos de valor haviam desaparecido. A polícia chegou, documentou a cena, ouviu o filho. Gil Rugai, 17 anos, apresentou-se cooperativo. Em luto. Respondeu perguntas. Não havia contradições flagrantes. Nenhuma pista física clara apontava para ele. A conclusão foi de latrocínio. Caso registrado. Investigação aberta. E, com o tempo, silenciosa. Capítulo 2 – Como um caso dorme. Há uma dinâmica que quem trabalha com investigação criminal conhece bem. Quando um crime não é resolvido nos primeiros dias, a probabilidade de resolução cai dramaticamente. Não porque os investigadores desistam, mas porque os recursos são finitos, as prioridades mudam, e novos crimes chegam sem parar. Um latrocínio sem suspeito identificado, numa cidade com centenas de ocorrências por ano, entra numa fila silenciosa. Não é abandonado formalmente, mas perde urgência. E assim o caso Rugai dormiu por quase 7 anos. Nesse período, Gil cresceu. Herdou o patrimônio do pai, a clínica, os imóveis, os investimentos. Completou o ensino médio. Ingressou na faculdade. Construiu uma vida social. Do ponto de vista de quem o via de fora, era um jovem que havia passado por uma tragédia familiar brutal, perder o pai num crime violento, e estava seguindo em frente. Seguindo em frente é exatamente o que ele parecia fazer. Mas há um detalhe que os anos escondiam. Uma conversa. Uma confissão. Uma pessoa que sabia. Capítulo 3 – O segredo e o confidente. Psicólogos que estudam comportamento criminal descrevem um fenômeno que aparece com frequência em crimes calculados, a necessidade de confessar. Não para a polícia. Para alguém próximo. Um amigo, um parceiro, alguém em quem se deposita confiança. Por que isso acontece?
As teorias variam. Alguns especialistas falam em culpa, mesmo que parcialmente suprimida, que precisa de escape. Outros falam em ego, o desejo de que alguém saiba o que foi feito, que o peso enorme de um segredo seja compartilhado com pelo menos uma outra pessoa. Em alguns casos, é simplesmente o peso do isolamento que se torna insuportável ao longo dos anos. Em algum momento nos anos que se seguiram ao crime, Gil Rugai conversou com Diego Rosseto. O que exatamente foi dito, de que forma, em que contexto, esses detalhes pertencem à esfera do processo judicial. O que se sabe é o suficiente para reconstruir o quadro, Diego sabia. E o que Diego sabia era que a morte do pai e da madrasta de Gil não havia sido um crime de latrocínio cometido por um estranho. Diego Rosseto carregou essa informação por anos. Até não conseguir mais. Capítulo 4. A reabertura do caso. Em 2002, o caso Rugai foi reaberto. As informações que chegaram ao Ministério Público de São Paulo tinham como origem o que Diego havia revelado. Mas a promotoria sabia que precisava de mais. Testemunho único, especialmente de uma única pessoa com laços próximos ao réu, é vulnerável. Pode ser contestado. Pode ser desconstruído pela defesa como motivado por interesse pessoal, por conflito, por qualquer razão que um bom advogado consiga apresentar a um júri. Precisavam ir de volta à cena do crime. As fotos originais. As perícias de 1995. O que os investigadores encontraram, 7 anos depois, com olhos frescos e uma direção diferente para olhar, foi um conjunto de inconsistências que a narrativa do latrocínio não conseguia explicar. O arrombamento da janela apresentava padrões irregulares. A posição dos corpos não era consistente com o que se esperaria de uma confrontação com um ladrão em fuga. Os pertences supostamente roubados, nunca identificados, nunca recuperados, correspondiam a um valor baixo demais para o perfil de risco de um crime que resultou em 2 homicídios. Nenhum suspeito externo havia sido identificado em 7 anos de investigação. Nenhuma testemunha viu um estranho entrar ou sair da casa. Nenhuma evidência física de um terceiro foi encontrada no local. Quando um crime é relido com uma nova hipótese de partida, elementos que pareciam neutros ou incongruentes ganham um significado diferente. A hipótese agora era outra. E ela tinha nome. Capítulo 5. O que a perícia revelou. A análise pericial retroativa é uma ferramenta que ganhou importância crescente nas últimas décadas do sistema judiciário brasileiro. Em casos onde as condições da investigação original foram limitadas por tempo, por recursos, ou por uma hipótese inicial equivocada, revisitar as evidências físicas com novos questionamentos pode abrir caminhos que pareciam fechados. No caso Rugai, a questão central era: a cena de crime era consistente com latrocínio, ou com um crime planejado por alguém que queria que parecesse latrocínio? Há diferenças entre as duas. Em um latrocínio típico, o ladrão está em movimento. A urgência. A violência é instrumental, acontece porque as vítimas resistem, tentam fugir, tentam chamar ajuda. A distribuição dos projéteis, a posição dos corpos, os danos materiais ao ambiente tendem a refletir essa urgência. Em um crime planejado com staging, com encenação, há uma lógica diferente. O autor tem tempo. Pode escolher. Pode posicionar. Pode criar elementos que sugiram uma narrativa alternativa. Mas raramente é perfeito. Raramente elimina todos os sinais. Os peritos que revisaram o caso identificaram elementos que não se encaixavam. Não de forma isolada, mas em conjunto, formavam um padrão que a hipótese de latrocínio não sustentava. Capítulo 6. Os anos de julgamento. Com base nas novas análises e no depoimento de Diego Rosseto, Gil Rugai foi indiciado formalmente em 2002. Mas o caminho até a condenação definitiva seria longo. O Brasil tem um sistema judicial que, por design constitucional, protege o réu contra condenações apressadas. O direito a múltiplos recursos, a revisões processuais, a ampla defesa são garantias fundamentais que o sistema preserva. Isso é, em essência, justo.
Mas tem um custo: o tempo. O primeiro julgamento de Gil Rugai aconteceu em 2009, 14 anos após o crime. O júri popular, composto por cidadãos comuns, ouviu as evidências, os depoimentos, os argumentos de acusação e defesa. E condenou. A defesa recorreu. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o julgamento em 2012 por questões processuais. Um novo júri foi convocado. Em 2013, Gil Rugai voltou ao banco dos réus pela segunda vez. O julgamento durou dias. Os argumentos foram refinados por anos de processo. E o júri, novamente, condenou. Desta vez, 22 anos e 6 meses de prisão. Homicídio doloso qualificado por motivo torpe, a herança, e por meio que impossibilitou a defesa das vítimas. 18 anos após o crime. Uma condenação. Capítulo 7. O perfil de quem espera. O que permite que alguém viva por quase 2 décadas carregando um segredo dessa magnitude? Essa é a pergunta que psicólogos forenses continuam explorando não apenas no caso Rugai, mas em toda uma categoria de crimes onde o responsável convive durante anos com o que fez, mantendo aparências externas de normalidade. O conceito de compartimentalização é central. A capacidade de separar esferas da vida de forma tão eficiente que o peso de uma não contamina as outras. Para a maioria das pessoas, isso seria psicologicamente impossível. A cognição humana cria conexões involuntárias, memórias que disparam sem aviso, associações que trazem o passado para o presente. Para algumas pessoas, esse mecanismo funciona de forma diferente. A dissociação pode ser natural, ou pode ser desenvolvida como estratégia de sobrevivência psicológica. Pesquisadores como Robert Ari, que desenvolveu a escala de psicopatia diária utilizada em contextos forenses em todo o mundo, documentaram extensamente como pessoas com determinadas estruturas de personalidade conseguem separar ação e emoção de maneiras que a maioria das pessoas simplesmente não consegue. Não é possível, nem seria correto, sem uma avaliação clínica formal, aplicar um diagnóstico específico a Gil Rugai com base em informações públicas. O que os registros do processo revelam é um comportamento consistente ao longo dos anos, ausência de confissão espontânea, manutenção de relações sociais normais, e a necessidade de confiar o segredo a apenas uma pessoa, um número limitado o suficiente para criar uma ilusão de controle, mas um número que se mostrou insuficiente. Capítulo 8. O que o caso ensina. O caso Gil Rugai tem múltiplas camadas de aprendizado para quem estuda crime e sistema de justiça. A primeira é sobre investigação inicial. A hipótese adotada nas primeiras horas de uma investigação molda tudo o que vem depois. Quando os investigadores chegaram à cena em 1995 e leram Latrocínio, as perguntas que fizeram, as evidências que coletaram, os caminhos que seguiram foram todos orientados por essa hipótese. Não por má fé. Por raciocínio lógico baseado no que estava disponível. O problema é que uma hipótese errada cria pontos cegos sistêmicos. Você procura o ladrão que nunca existiu. Você não procura o que está mais perto. A segunda é sobre herança e motivação. Em crimes patrimoniais, a proximidade entre beneficiário e vítima precisa ser examinada desde o início. Não como acusação automática, mas como elemento de análise. Luiz Rugai tinha um patrimônio considerável. Gil era o herdeiro. Essa é uma informação que deveria ter orientado, pelo menos parcialmente, as primeiras investigações. A terceira é sobre o tempo do sistema. 18 anos entre o crime e a condenação definitiva. Para a família de Alessandra. Para os amigos de Luiz. Para todos que ficaram do lado de fora esperando uma resposta, o tempo do sistema judicial pode sentir como uma segunda injustiça. Isso não invalida o sistema, as garantias processuais existem por razões importantes. Mas revela o custo humano de processos que se estendem por décadas. Conclusão. Em 1995, 2 pessoas foram mortas dentro de casa em Santo André. A cena foi montada para parecer outra coisa. E por 7 anos, pareceu.
O que desfez tudo não foi uma evidência física decisiva encontrada de repente. Foi uma conversa. Uma palavra dita em confiança para alguém que eventualmente não conseguiu mais guardar. Uma variável humana que o cálculo original não havia considerado de forma suficiente. Diego Rosseto falou. E o que ele disse, devidamente investigado e corroborado por análise pericial retroativa, foi o bastante para reabrir o que estava fechado. O caso Gil Rugai não tem heróis dramáticos. Tem investigadores que voltaram atrás. Peritos que releram evidências. Um promotor que construiu um caso sobre fundações que demoraram anos para ficar de pé. E um júri que, 2 vezes, chegou à mesma conclusão. Nos anos que se seguiram à condenação, Gil Rugai continuou tentando recursos judiciais. O processo de execução da pena tem sua própria duração, seus próprios capítulos. Mas a condenação de 2013 permanece. Luiz Rugai e Alessandra de Fátima Troitino não voltam. Essa é a irreversibilidade que define o crime violento. Mas o que o caso deixa é a demonstração de que mesmo quando alguém acredita ter encerrado o assunto raramente está encerrado. Obrigado por assistir ao Arquivo Criminal. Se você quer entender mais sobre como crimes são investigados, como o sistema funciona, e o que os casos mais impactantes do Brasil revelam sobre nós como sociedade, inscreva-se no canal e ative o sino. Toda semana, um novo caso. Uma nova história. Até a próxima!